Programa Câmara em Ação. Estamos no ar com o programa Câmara em Ação desta sexta-feira, 12 de junho de 2026. E estes são os destaques do programa de hoje. Câmara Municipal de Mari realizou na última terça-feira audiência pública em parceria com o Mariprev, destinada a esclarecer a realidade atual e apresentar as medidas que serão adotadas pelo Instituto. Se o Mariprev pagar a folha deste mês de junho, mais de 50% do 13º não sobra recursos para a folha do pagamento do próximo mês. Saiba quais são as medidas que podem ser tomadas. A gestora da prefeitura não compareceu e não mandou o representante, causando indignação ao grande número de aposentados e pensionistas que lotou a galeria da Câmara na esperança de que o Executivo apresentasse alguma solução. Ainda sobre a audiência pública do Mariprev, você acompanha as manifestações na Tribuna Popular. Boa tarde a você que está sintonizado na Rádio Araçá 105.9. Boa tarde a você que nos ouve através da difusora do Noia e através da Rádio Alternativa Mix Mari. Eu sou a Cirlessa e agradeço o carinho da sua audiência. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Acion. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores que nos acompanham através das redes de rádio e também através do canal do YouTube, @Rádio Araçá e @Câmara de Mari. Gabriel, qual a sua avaliação sobre a iniciativa da Câmara de Mari, em promover, em parceria com o Mariprev, a audiência pública, que foi destinada a esclarecer a realidade atual e apresentar as medidas que serão adotadas, Gabriel, pelo Instituto? A minha avaliação assim é que essa audiência ela promoveu muita transparência, para a população de Mari. Além das informações que a gente coleta nas redes sociais, a população via até a Casa do Povo também é receber a transparência total na íntegra e sem ruídos, porque aqui a gente teve a apresentação completa de dados, de informações, a informação completa. Então, a transparência ela foi eficaz e a minha avaliação é super positiva quanto a essa atitude de promover essa audiência pública em parceria com o Mariprev. Bacana, Gabriel. A reunião foi realmente muito esclarecedora, contou com a presença de autoridades, beneficiários, pensionistas, aposentados, servidores ativos, também da imprensa, sindicato e muito bacana, Gabriel, foi o comparecimento da população em geral, não é isso? Vamos ouvir agora o que disse o presidente do Mariprev, doutor Alfredo Neto, sobre a real situação financeira do Instituto e quais medidas poderão ser tomadas. Boa tarde a todos. Bom, pessoal, eu acho que quase todos que estão aqui na mesa sabem da luta que travamos durante muito tempo. Eu já estou no Mariprev desde o ano de 2020. A folha de pagamento do Mariprev hoje está em R$1 milhão. E eu quero fazer essa observação. Eu assumi o Mariprev em setembro de 2020. A nossa folha girava em torno de R$320 mil. Hoje, a folha do Mariprev está em R$1 milhão. Por que está em R$1 milhão? Aumentos do salário mínimo, piso do magistério, o aumento do número de aposentados, de pensionistas, gerou esse gasto que é inevitável. Mas se você fizer o cálculo, se a gestão que passa 300 do funcionário e passar o valor real do patronal, a gente tem o pagamento tranquilo da despesa da folha e sobraria 200 mil. Para onde iria esses 200 mil? Para os fundos de investimento. Então, pessoal, a programação previdenciária e os cálculos atuariais apontam para uma alíquota. A alíquota do município hoje, a de vocês é 14%, a do município é 41,2%. Por isso que dá os R$900 mil. Por que aponta 41,2%? Justamente para a gente ter dinheiro de pagamento dos aposentados e pensionistas e ter um fundo de reserva para ir relocando lá e absorver esse recurso. Então, voltamos aqui agora para o nosso cenário financeiro. Em janeiro de 2025, o cenário era já de R$4.098.648,93. Esses valores aqui eram 4,8 milhões, mas houve o pagamento nessa época da folha de dezembro, reduziu aqui cerca de R$800 mil. Ficamos aqui com R$4.098.000. Em fevereiro, o saldo já caiu para R$3.761.000. Tivemos um aporte em cerca de 11% em março, aí em abril e maio, queda drástica em junho, julho, agosto, em setembro. Em outubro de 25,
a gente já tinha 2,8 milhões. Porém, hoje, o que eu tenho investido lá, o que eu tenho guardado, é 2 milhões,2. O que isso quer dizer? Lembrem, de quanto é a folha do Mariprev hoje? 1 milhão. Eu tenho 2 milhões guardados. A folha para junho, historicamente, há 5 anos, o Mariprev paga em junho a folha e 50% do 13º, correto? 50% de 1 milhão, 500 mil. Então, se eu determinar que 50% do 13º seja pago esse mês, dos 2,2 que eu tenho lá, gastarei 1,5. Eu ficarei com 700 mil para julho. Normalmente entra o valor descontado do servidor, que é 300. Em julho eu teria 1 milhão, e se o município não repassasse nada de patronal, em julho, já o mês que vem, o Mariprev pela primeira vez zeraria as contas de investimento. Então, nós temos agora uma situação crítica que, independente da situação que venha à frente, digo isso porque sou mandatário do Mariprev até 2028. Muito se falou aí, isso é uma questão política, isso é uma perseguição, isso é aquilo. Minha gente, quem tem o poder de me reconduzir ao cargo é a prefeita Lucinha. Em 2028 ela será prefeita e ela vai analisar se me reconduz ao cargo ou não. Se eu não tomar as providências agora, depois dos alertas que eu recebi nos últimos 15 dias, eu tenho 2 saídas. Ou as minhas contas como presidente do Prev são reprovadas e eu não tenho direito sequer de cobrar uma recondução, ou eu serei processado por prevaricação, por omissão e responderei por crime de responsabilidade e improbidade. A conclusão da situação financeira crítica é essa que eu adiantei a vocês. De janeiro do ano passado para hoje, nós perdemos em investimentos, em valores reais, quase 50% do que a gente tinha. Nós já perdemos 49,91% do valor que estava em fundos de investimentos espalhados no Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Nós gastamos 1,8, quase 1,9 milhões de reais em pagamento de folha com fundos de disponibilidade. A preço de hoje, nós temos a disponibilidade apenas de pagar 2 folhas, sem falar em 13º. Lembrando que nós já tivemos 8 folhas de pagamento seguras. O tamanho do problema eu já externei. Eu tenho aqui 5 pontos para solucionar o problema. Seria muito bom se aqui tivéssemos representantes da gestão. Enfrentamento da crise. O município deve aderir aos programas de parcelamento especial, já autorizado pela Câmara Municipal, a fim de resolver a dívida histórica 2012 a agosto de 2025. Aderir a parcelamento ordinário da dívida criada entre setembro de 2025 até os dias atuais. O ente municipal, o município de Mari, a gestão de Mari, deve criar um plano emergencial financeiro para honrar os valores integrais de repasses previdenciários patronais e pessoais junto ao Mariprev, a fim de evitar a judicialização da dívida. Item 3. O município deve encaminhar para a Câmara Municipal projeto de lei referente à atualização das alíquotas, com base no estudo atuarial mais recente, 2026. O estudo atuarial o Mariprev já fez, já mandei o projeto de lei pronto há mais de 40 dias, está lá na gestão. Dessa vez eu não só mandei por WhatsApp, já prevendo isso eu mandei por ofício. Então, é o ruim, que não alegam nada. Se alegasse alguma coisa, pelo menos um não, eu diria a vocês aqui. Item 4. A gestão deve encaminhar projeto de emenda de lei número 1306, que diminui a porcentagem dos juros e prestação vencidas do parcelamento especial de 2 para 1%, conforme a atualização do IPCA mensal. Pasmem, essa legislação eu também fiz e também mandei para a gestão. E o último item, a gestão municipal deve adotar as medidas necessárias para deflagrar o processo de escolha dos novos membros do Conselho Mariprev, administrativo e fiscal. Por quê? O Tribunal de Contas também já está alertando sobre isso há alguns anos. Infelizmente, nos últimos anos, além da pandemia, caiu no ano eleitoral, a gente deixou para não misturar as coisas, e o ano passado seria um ano bom de fazer, não fizemos. Desse ano não pode passar a deflagração do novo processo de escolha dos membros dos conselhos fiscais e administrativos. Agora vamos ouvir a manifestação da presidente da Câmara, a vereadora Djá Moura, sobre a situação em que se encontra o Mariprev e sua preocupação
com o futuro financeiro do Instituto. Na verdade, o presidente do Instituto já fez um bom levantamento, né, para vocês, só que aqui eu queria complementar algumas informações. Primeiro, quando o Neto fala que já encaminhou para a Prefeitura esses projetos de lei para serem votados aqui na Câmara, eu queria esclarecer que ainda não chegaram aqui, né? Porque às vezes algumas pessoas ligadas à gestão, como até falaram na rádio, que eu quis fazer um teatro aqui na tribuna quando eu disse que o Mariprev estava no UTI. Mas, de fato, isso é ou não é estar no UTI? O Instituto, gente, está em colapso. Eu acredito que isso da minha parte, da parte de qualquer parlamentar, não seja fazer sensacionalismo, é apenas trazer a verdade, porque vocês não estavam sabendo disso. E quando eu fui, né, como minha mãe comentou, eu sempre vou lá ao Instituto procurar informações. E quando conversava com o Neto, com o Lula França, eles me passaram aqui essas tabelas de repasses atrasados referentes a 2025 e referentes agora a 2026. Juntando aqui um montante, a gente sabe que tem essa dívida retroativa, né, de outras gestões, mas a gente não pode errar se baseando com gestões passadas. Outros erraram, eu vou errar também. Não é assim. Isso vai da nossa condução administrativa. Como o Neto falou, aqui na Câmara tinha uma dívida previdenciária de anos anteriores, mas eu, no meu papel de gestora atual, eu tenho que me responsabilizar e fazer cumprir, porque a administração, seja a Câmara, a Prefeitura, ela não é do prefeito que está passando. Ela é pública, ela é do município e a gente tem que cumprir a nossa responsabilidade. Então, quando eu fiz esse levantamento, aqui tem, débito patronal, referente a 2025, 8.447.000. Aí, quando veio o projeto para cá, do parcelamento de 63 milhões, que foi das dívidas anteriores, e da gestão atual até agosto, disseram, não, mas a maior parte é de dívidas passadas. E esses 8 milhões? Do ano passado. E esse ano de 2026, que nós estamos em maio, e a dívida já é de 2.681. Agora vocês juntem 2.681.000 mais 6.614.000 para ver quanto dá? Dá mais de 9 milhões. Então, como é que a gente responsabiliza outras gestões se a gente não está fazendo a nossa parte? Por isso que eu quis dizer aqui a vocês que esses projetos não chegaram na Câmara, nós estamos de recesso, mas assim que ela mandar um e-mail, assim que esse projeto, esse ofício chegar na Câmara, eu convoco uma extraordinária para outro dia, porque o interesse aqui da Câmara Municipal é com o servidor. A gente sabe, né, que tem a questão política, aqui na Câmara, de bancadas, mas essa questão aqui é uma questão institucional, é uma questão do município. Por isso que eu queria passar para vocês o que está acontecendo, para depois pessoas ligadas à gestão não telefonarem para a rádio dizendo que a presidente da Câmara de Mari está fazendo sensacionalismo e dizendo que o Mariprev está quebrado sem estar. Se isso não for estar quebrado, eu não sei mais o que é quebrar. Marineide Martiriano, presidente do Conselho do Mariprev, também participou do debate. Vamos ouvi-la. Boa tarde a todos e todas. Eu estou à frente, como presidente do Conselho do Mariprev, representando os conselhos administrativo e o Conselho Fiscal. Eu estou no Conselho do Mariprev por escolha do servidor, porque todos sabem que nós passamos por um processo eletivo e estou lá juntamente com outros integrantes, como a amiga aqui aposentada, professora Socorro Damião. E nós estamos vivendo, porque o nosso papel dentro do Mariprev é observar, questionar, cobrar. Nós somos os olhos e os ouvidos do servidor lá dentro do Mariprev. Eu quero aproveitar aqui e complementar a fala do doutor Neto, lembrando também que muitas e muitas vezes nos nossos encontros mensais, nós chamamos representantes da prefeitura, né, doutor? Logo quando a prefeita assumiu, nós tivemos o cuidado, o compromisso e a responsabilidade de convidá-la. Estiveram lá presentes a prefeita e o chefe de gabinete. Nós passamos toda a situação do Mariprev. Inclusive, nós temos até um documento assinado por todos, né, doutor? No momento do nosso encontro, foi assinado um documento se comprometendo de honrar com todos os apontamentos que nós fizemos no momento, e assim, ficamos tristes
porque a gente sempre vem tentando trazer e buscar as melhores condições e soluções para que nós não estivéssemos na situação que nós estamos hoje. Porque é preocupante para quem está aposentado e é preocupante para quem está para se aposentar. A coisa não é brincadeira, não. O presidente do Sindismar, Marco Silva, também se manifestou, bastante indignado, inclusive, e cobrou também ação imediata em favor dos beneficiários do Mariprev. Vamos ouvir o que ele disse, né? Boa tarde a todos. Como representante de uma entidade sindical que abrange todas as categorias de servidores deste município, eu digo sem medo, é vergonhoso este momento que estamos vivendo hoje aqui na cidade de Mari. Porque é um momento que nenhum servidor gostaria de viver na sua história. Os servidores que tanto colaboraram, que tanto contribuíram com o município, vocês que já se encontram inativos, né, os aposentados, terem que ouvir uma notícia tão triste, tão decepcionante como essa que foi passada aqui pelo presidente do Mariprev, Dr. Neto. Lamento muito que a gestora do município, a prefeita Lucinha, não tenha comparecido a esta audiência pública e nem tenha enviado ao menos um representante. Porque se tem uma demonstração clara da irresponsabilidade que a gestão atual vem tendo, é a ausência da prefeita nesta audiência pública. Porque ela deveria estar aqui presente. Ela deveria dar a cara e representar aqui o cargo que a ela foi dado pela população desta cidade e no qual ela recebe muito bem para isso. O vereador Erivan também contribuiu, viu, Gabriel, com o debate e também defendeu medidas que garantam, né, o direito dos servidores. Isso é um momento histórico, professora Nilzete, que a gente está vivendo nessa casa hoje. Sabe por quê? Porque o povo se levantou para discutir um problema que não nasceu agora, mas que irá abalar a vida de todos que aqui estão, dos que não estão, dos que estão nesse momento dando seu expediente. Porque a gente está falando de um problema que ele é presente, mas que ele será futuro na vida de muitos servidores. Para quem não sabe, o nosso instituto, ele já tem uma dívida de aproximadamente 45 milhões de reais. Então, que possamos sair daqui de forma clara, com dados claros, com dados não mentirosos, porque se eu estiver mentindo, o meu caro presidente, o nosso nobre investidor financeiro, diretor financeiro, eles podem me corrigir. Temos recurso para pagar 2 folhas e não pagará mais o 10º, ou então para pagar 1,5 folha. Isso é preocupante. E a gente só consegue pagar junho e julho. E os próximos meses, como caminhará esse instituto? E que a gente possa sair daqui com algo ainda muito mais preocupante. O que estão fazendo com o recurso público? Porque o serviço público, ele trabalha com dinheiro posto, com dinheiro que está disponível. O que está sendo feito com o recurso público do povo? E a gente está discutindo isso nessa tarde. Eu tenho visitado com muita frequência, o presidente sabe que eu já fui algumas vezes naquele instituto. Antes de se levantar essa discussão atualmente, eu já fui em outros momentos. Eu estive lá, conversei com o presidente, pedi relatórios do Instituto de Previdência Municipal para que a gente possa buscar uma solução. E eu disse a Neto, quando lá cheguei, Neto, o caminho que resta agora é protestar essa lei realmente em cartório, judicializar. Porque a gente está tendo uma gestão pública administrada por pessoas que talvez não tenham noção do compromisso real do que é o dinheiro público. Então eu fico pensando, Teca, quando eu olho para você, eu, enquanto servidor público, também contribuo para a Mariprev. Eu, enquanto servidor público, professor que sou, irei me aposentar um dia pela Mariprev. E a nossa aposentadoria, ela vem num momento que a gente vai depender exclusivamente dela. Então, como é que tantas pessoas irão sobreviver num futuro bem próximo, um futuro ameaçado para já daqui a 3 meses, daqui a 4 meses e ao longo dos anos que vêm? A gente tem que tomar uma iniciativa rápido e clara e que vocês saiam daqui de posse de informações oficiais. Porque na rua, talvez alguém tente desqualificar a nossa fala, mas hoje a gente convidou Mari, convidou o servidor, convidamos a Câmara, convidamos a gestão para debater esse assunto que é interesse nosso, é interesse de um povo. Severina Barbosa, representante dos servidores ativos, também cobrou a ausência da prefeita e de alguns vereadores que não participaram da reunião. Vamos ouvir o que ela disse. Boa tarde a todos.
Para quem não me conhece, eu sou Severina Barbosa, gari concursada há 17 anos aqui nessa casa. E eu não poderia jamais, eu sei que eu ultrapassou um pouco o horário, de sair calada diante dessa casa e diante desse problema. Professor, isso aqui não é um momento histórico, não. Isso aqui é um momento de vergonha e de respeito da gestão com esses funcionários que aqui passaram de dedicar a sua vida, 35 anos, 30 anos e 25 anos, para se aposentar e hoje se passar pelo momento de vergonha como esse. E quero dizer também, e vergonhoso sabe para quê? Eu gostaria de saber, os vereadores justificaram, presidente, a ausência da senhora? No final da audiência, eu ia dizer os vereadores, 4 vereadores justificaram a ausência. A vereadora Tânia diz que está em João Pessoa, vereadora Helenice também, vereador Ronaldo. Quessinha, falou comigo. E Quessinha também que está no médico em Recife. Então, quero dizer que cada um de vocês que estão aqui sentados nessa cadeira, veja quem são os vereadores que deveriam estar aqui para defender o direito de vocês, porque eles foram eleitos para isso, para estar aqui num momento como esse, importante como esse, para defender vocês, porque eu me lembro muito bem que quando foi em 2019, que Severina Barbosa encabeçou uma CPI aqui na cidade de Mari, ameacei dormir aqui dentro dessa Câmara, e eu fui protegido por 2 vereadores, Zé Martins e Érica Morgana, que precisavam ficar aqui dentro dessa casa, para eu não ser expulsa. Foram os únicos 2 que ficaram. Essa casa foi. Eu consegui que os vereadores assinassem o requerimento de CPI, mas sabe o que foi que aconteceu? A casa derrubou. 6 votos derrubaram. Se essa CPI tivesse feita em 2019, quando chegou a 800 mil na conta, não estaria hoje aqui, nesse problema. Então aqui é problema sim da gestora do momento, do gestor que criou o Mariprev e do gestor que passou. Todos eles têm culpa, mas também são coliados com os vereadores que derrubaram a CPI em 2019. E eu, como representante de categorias que sou tesoureira do Cidesmar, eu vou pedir à Câmara, vou olhar quem for os vereadores e eu vou divulgar para toda a população de Mari. Fique ciente quem for os vereadores que não contribuiu para defender o direito de vocês. Por isso hoje a gente está aqui no momento desse. Demais componentes da mesa também se manifestaram em favor dos beneficiários do Mariprev e na busca imediata de soluções antes que o problema se agrave ainda mais. Pois é, Gabriel, apesar da Câmara estar em período de recesso legislativo, a presidente da casa, a vereadora Dja Moura, cumpre aí com seu papel com a realização desta audiência pública que abordou um tema tão relevante para a população de Mari. Pois é, assim como eu falei anteriormente, os servidores ativos e inativos estão agora sabendo da real situação que se passa no Mariprev. Assim, foi muita transparência que a gente viveu aqui, A gente teve muito acesso a dados. Eu convido você, inclusive, a assistir o programa na íntegra, O programa não, aliás, a transmissão na íntegra, para que você também tenha conhecimento de tudo que aconteceu aqui, porque foi muito importante e você também vai ter esses esclarecimentos. E além disso, você também pode conferir essas informações no nosso site www.cmmari.pb.gov.br. Isso, e assistir na TV Câmara. Inclusive, nós temos lá na TV Câmara todas as sessões ordinárias, todas as sessões solenes, audiências públicas, enfim. Lá você toma conhecimento realmente de tudo que acontece aqui no Legislativo. Tribuna Popular. Aqui o cidadão tem voz. Vamos acompanhar também as participações na Tribuna Popular. Boa tarde, a presidente da Câmara, senhora Dja Moura. Boa tarde, a doutor Neto, que eu conheço desde 2020. Bom, eu ouvi a fala do doutor Neto, ouvi a fala do Marquinhos. Eu não sou advogada, sou enfermeira de profissão e trabalho em unidade de saúde da família. A gente trabalha com previsão. Por exemplo, eu faço a puericultura. O que é puericultura? É o peso, é o crescimento, é o estado nutricional de uma criança de 0 a 2 anos. Então, se eu avalio que aquela criança está desnutrida, eu converso com a mãe, posso encaminhar aquela criança para o nutricionista ou pediatra,
Ou se a criança está acima do peso, também converso com a mãe e vejo qual é a alimentação que está sendo dada à criança diariamente, semanalmente. Então, diante da fala do presidente do sindicato, Marcos, a previdência privada tem problemas desde a sua criação. Então, eu pergunto, por que não houve uma audiência pública antes disso, para que nós, que somos, eu sou da ativa ainda, mas pretendo me aposentar muito em breve. Então, por que não houve antes de 2025 algo parecido com isso que estamos vivendo aqui, para que nós, servidores públicos, ficássemos sabendo o que estava acontecendo? Eu gostaria de saber isso. Muito boa tarde, meus senhores, minha senhora. Senhora presidente da Câmara, presidente do Mariprev, o do sindicato e todos vocês. Rapaz, o Mariprev, ele já nasceu doente. Igual uma criancinha quando nasce, que vai para a incubadora. Eu dizia isso aqui quando o projeto começou a circular aqui na Câmara, eu dizia isso, a vereadora Vânia. Ela nunca me ligou, mas eu digo, vai acontecer. Por quê? Porque nem é todo mundo que sabe pegar dinheiro dos outros, não. Dinheiro dos outros é coisa que só quem sabe é quem soa. Tá certo? Eu não estou xingando ninguém, nem A, nem B o que passou. Todos que passou tiveram culpa. Então hoje, o pato somos nós, pelo amor de Deus. Mas eu acho que Deus vai ajudar num pensamento positivo e vai dar tudo certo. Muito obrigado e desculpa alguma coisa. Boa tarde a todos os participantes que estão aqui presentes, ao pessoal aí do Mariprev, todos que eu tenho o maior respeito, ao doutor, a Arthur, a Carla, a Galega. Somos bem recebidos quando a gente chega no Mariprev. Eu sou um que sou aposentado pelo Mariprev e sou um que posso dizer que sou privilegiado toda vez que eu vou no Mariprev. Todo mundo me trata bem, me recebe bem. Até hoje eu não tenho nada para falar contra ninguém do Mariprev. Agora só queria saber o seguinte: para onde é que está indo esse dinheiro que era para ir para o Mariprev? Está indo para o bolso de quem? É isso aí que a gente quer saber. Porque nós que somos funcionários, que trabalhamos, contribuímos, que nem eu passei muitos anos numa ambulância rodando de noite a dia, que no tempo não tinha SAMU, não tinha corpo de bombeiro, não tinha nada, era para a gente carregar defunto, carregar mulher para ganhar menino, era de noite a dia parando para dormir sono da estrada. Nós se aposentemos, motorista se aposentou com salário desse tamanho, que não dá para pagar nem o aluguel de uma casa, e hoje você não tem uma resposta de saber que não tem direito a seu 13º, não tem certeza se vai receber ou não. Então isso aí eu tenho certeza que os funcionários que estão aqui estão indignados com essa coisa que está acontecendo em Mari, porque o Mariprev toda a vida faz muitos anos que existiu, mas a primeira vez que a gente está vendo acontecendo em Mari, esse caso é agora. Só tenho a agradecer a todos vocês e muito obrigado aí, me desculpa aí pelas minhas palavras. E chegamos ao final de mais um programa Câmara em Ação. Quero desejar aqui também um feliz Dia dos Namorados, né? A gente tá com esse programa estreando esse episódio no Dia dos Namorados, então vai aqui minhas felicitações para vocês. E eu peço para que você compartilhe nossa transmissão nas redes sociais e nos marque lá para a gente acompanhar a audiência, né, assim, e também ter um retorno de vocês sobre o nosso programa. E mais uma vez, você pode acompanhar o nosso trabalho e também o trabalho do seu vereador através do nosso portal www.cmmari.pb.gov.br e também através do nosso Instagram, @Câmara de Mari. Lá a gente coloca os informes sobre as sessões extraordinárias, as sessões solenes, as sessões ordinárias e as audiências públicas. A gente coloca lá tudo bonitinho, com horário, data, e você aí fica informado para poder vir até a Casa do Povo. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, ao Jackson, ao Noia da Difusora e ao Cristiano da Rádio Alternativa Mix Mari pela contribuição em mais uma edição do programa Câmara em Ação. Agradecimento especial à nossa equipe de comunicação, a todos os servidores da Câmara pelo trabalho sério, qualificado e comprometido com a transparência e a eficiência do nosso Legislativo. Estaremos juntos na próxima semana em mais uma edição do programa Câmara em Ação. Câmara de Mari. Juntos pelo povo, unidos pelo progresso.